Olá traders, Vini Lang aqui, fazer a atualização do Bitcoin, passando aí um pouco do que eu estou esperando do price action do curto prazo e falar um pouco também de prazos um pouco maiores, pontos que eu estou atento para possível realização, possível stop também para quem está posicionado no Bitcoin e possíveis suportes para quem não está posicionado e quer se posicionar. Então, já se inscreve no canal para não perder mais análises como essa e bora lá então falar sobre o Bitcoin. Começando aqui no diário, tá? Então, chegamos próximo à região de resistência, acho que aqui fica até um pouco melhor de visualizar. Eu comentei que acima dessa região de 69 mil até o all-time high, que era uma região difícil de passar de primeira, a gente teve uma rejeição aqui nessa região, próximo ao all-time high, bem normal, tá? Primeira vez que a gente vai testar o all-time high novamente, antes de um movimento de correção. E agora a gente está fazendo uma correção, tá? Então, na minha visão, o Bitcoin tem suporte, sim, tá? Essa região aqui dos 70 mil até aqui os 68 mil é uma região de suporte para o preço. Idealmente, o preço segura nessa região e acaba rompendo o all-time high, né? Idealmente porque caso a gente mantenha essa região, a gente vai estar mantendo o preço acima desse range anterior aqui que foi rompido, acima dessa linha de tendência, tá? Então, eu gostaria de ver o preço não corrigindo muito além dessa região de 69 para manter a estrutura de alta aqui, tanto no curto prazo quanto num prazo maior, tá? Até aqui está um pouco desenhado as microestruturas. A gente tem então um suporte no Bitcoin no momento, tá? E esse suporte no curto prazo, em 30 minutos, tá? 30 minutos, uma hora, ele só vai ser perdido caso a gente rompa essa região de 68 mil, tá? A gente também tem bastante ordem até essa região de 68.500. Então, é um suporte de curto prazo que a gente está no momento. Embora a gente não esteja no suporte, né? A gente esteja no suporte, a gente precisa também de duas coisas para confirmar que a gente formou um fundo nessa região. Primeiro, um rompimento da região de 73 mil, tá? Então o rompimento da região de 73 mil seria uma confirmação de fundo aqui nessa região de suporte, tá? Tendo essa confirmação de fundo, a gente teria basicamente um possível alvo aqui para a próxima pernada de alta, tá? Que seria entre 75.400 e 76.900, nesse range aqui. E também, caso a gente rompa essa região de 73, para quem tem Bitcoin comprado, a gente basicamente poderia subir o stop para essa posição aqui no fundo que foi formado no 30 minutos. Tá? Então, pontos importantes do curto prazo para a gente acreditar na tendência de alta, 73, rompimento de 73 deve levar o preço a essa região aqui, 75 a 76, beleza? Preço perdendo aqui o 68, qual que é o próximo suporte? O próximo suporte ele é um pouco mais abaixo aqui, nessa região aqui dos 66, 67, tá? Uma região de armadilha aqui, que seria toda essa região. Ponto de controle desse range anterior, tá? Então são duas regiões para ficar atento. Interpreta até como dois possíveis trades, tá? Um trade aqui, esperando o preço reagir a esse suporte, essa linha de tendência, olhando aqui o trading light, as ordens, pivô no curto prazo, e outro trade aqui também seguindo os mesmos gatilhos, tá? Qual que é um gatilho que eu particularmente gosto muito de utilizar para fazer entradas no Bitcoin? O CVD, tá? Então o CVD, antes de eu explicar, não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Não perder mais análises como essa. Explicando aqui sobre o CVD. A gente quer ver, quando a gente pensa em compras no CVD, divergência bullish no CVD, que o CVD ele basicamente é o que faz o mercado se mover. Então, através do CVD a gente consegue identificar se a tendência está forte ou fraca. No momento, o que eu consigo identificar aqui através do CVD? Tá? Essa linha vermelha e azul. Tá? Posso deixar só azul aqui para ficar um pouco mais claro. Basicamente eu consigo ver que o CVD no momento ele está acompanhando a tendência, ou seja, o mercado está caindo, o CVD está caindo, ou seja, isso é uma tendência saudável. Por enquanto não teve gatilhos de compra olhando o CVD, tá?
A gente tem, por exemplo, o long short ratio caindo bastante com open interest nessa região. Isso não indica compra, tá? Exatamente, isso indica que o preço tem bastante suporte em toda essa região aqui que teve aumento do open interest, tá? Então, 69 mil até 65 mil. Esse open interest aqui com ratio diz que tem bastante suporte nessa região, tá? O CVD que vai dar aí o gatilho. Então, não temos gráficos maiores, ainda não tem esse gatilho. Descendo aqui para 30 minutos também a gente ainda não tem. Tá? Então, o que eu gostaria de ver? Eu gostaria de ver o preço fazendo fundos descendentes, preferencialmente com volume decrescente, e o CVD fazendo fundos ascendentes. Tá? Então, a gente ainda não teve esse gatilho, mas o preço ele está no suporte, ou seja, a gente pode a qualquer momento ter esse gatilho e, na minha visão, vai ser oportunidade de trading. Tá? Um exemplo dessa divergência no CVD, a gente tem aqui CVD fundos maiores, percebam, em azul aqui a gente tem esse fundo menor que esse fundo. Isso aqui é um gatilho de divergência no CVD e corresponde aí a uma demonstração de fraqueza da parte vendedora barra força da parte compradora, e geralmente após esse movimento o preço tende a ir para o outro lado. Então é o que eu estou aguardando aqui nessa região do suporte, especialmente nesse range aqui que o Bitcoin está, entre 70.400 até os 68 mil, que tem bastante ordens aqui nessa região. Então a gente tem aqui 330 bitcoins, 200, 260, aqui tem mais 350, tá? Então tem suporte aqui se a gente considerar ordens grandes, tem suporte aqui se a gente considerar essa estrutura de FIBO aqui no curto prazo, tá? O qual estaríamos dentro dessa onda 4 da 5, e também ainda essa estrutura maior aqui, cujo a gente só perderá quando romper 65. Beleza? Então são suportes de curto prazo, para vocês pensarem em possíveis stops, possíveis operações. Falei um pouco sobre gatilhos e também aqui pontos de confirmação. Tá? O Bitcoin rompeu 73, provavelmente o mercado vai subir até essa região aqui de 75, 76. Beleza? Por enquanto, ainda estou de fora de altcoins. A gente tem as altcoins sofrendo mais que o Bitcoin. A maioria delas não subiu, tá? A maioria delas, nessa movimentação que o Bitcoin fez aqui, o qual o Bitcoin, basicamente, ele rompeu o range anterior, que era aqui, no caso, no 69 mil, as altcoins, elas acabaram não rompendo o range, elas acabaram só retestando o range acima, né? Ou seja, elas acabaram parando na resistência, não chegaram a romper, e agora com essa correçãozinha do Bitcoin, elas já estão novamente aqui sofrendo bastante, todas as altcoins praticamente, tá? Então isso para mim ele denota bastante risco no mercado de altos, tá? E a gente consegue ver esse retrato na dominância aqui. Então a gente consegue ver que, até tracei várias linhas de tendência, né? A gente consegue ver que cada vez mais o preço está inclinando aqui e não perdendo a linha de tendência, ou seja, no momento, enquanto a gente não tiver pelo menos um pivô no curto prazo aqui, no 59, uma quebra dessa estrutura da dominância, a gente provavelmente vai ver as altcoins desvalorizando com relação ao Bitcoin, e na minha visão a simplificação disso seria estar mais arriscado se expor em altcoins ainda do que em Bitcoin, embora espero que cada vez mais próximo de boas oportunidades nas altcoins, mas ainda a tendência é de baixa com relação ao Bitcoin em 90-95% das altcoins. Beleza? Comenta aqui embaixo o que você achou, que moedas, que assuntos devo abordar em próximos vídeos, e até mais.